Muito boa noite, eu sou Júlio Domingos e sou apresentador do programa Conversa Fora. Quero ter um papo com vocês hoje sobre filosofia e quero convidar vocês a participar com a gente desse momento, esses 45 minutos que vamos desenvolver um assunto hoje muito importante no nosso mundo. Hoje vamos falar sobre a justiça, o conceito de justiça no cotidiano. E sabemos que esse programa é destinado a esse tipo de conversa, que a gente possa desenvolver e refletir sobre questões muito práticas do dia a dia, que a princípio não entrariam em nossa sequência de pensamentos do cotidiano, porém elas estão sempre como pano de fundo. Então hoje, conversar sobre o conceito de justiça no dia a dia é algo fundamental. E hoje, para participar dessa conversa, eu trouxe David Paida e Davi Pedroso, que são empresários catarinenses e também são pensadores e também grandes executadores de reflexões profundas. Então sejam muito bem-vindos, meus amigos. Muito obrigado, Júlio. E hoje em dia, o conceito de justiça, ele acaba se tornando às vezes um pouco utópico, ou ele acaba sendo rotineiro. Como é que a gente entende isso? Em que momento do dia a gente se depara com essa percepção se estamos sendo justos ou não? E chega um momento que agimos e não sabemos se agimos bem. O nosso comportamento foi justo ou não? E a proposta de hoje é refletirmos sobre isso. Mas não pensando em conceitos antigos, porque às vezes o antigo ele ainda é muito prático, mas na minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos, com minha família, será que estou sendo justo? E esse questionamento é o foco de hoje. Então, pergunto a David, pergunto a Davi, o que vocês entendem por justiça? Da onde que vocês enxergam uma aplicação prática disso? E de que maneira isso pode ser vivido mesmo, né? A justiça é vivida todos os dias, né? Aliás, o conceito de justo ou injusto. Tanto a justiça da era de Platão quanto a justiça de agora. Então, a todo momento, nós que pensamos sobre isso, nos deparamos com situações em que nós pensamos se isso é justo ou injusto. Independente do contexto lá da justiça do direito legal, do latim, ou a justiça de algo que é justo ou adequado, né, no sentido de, assim como uma roupa é justa, algo é justo, se é adequado. Então, a todo momento nos deparamos com isso. Como vínhamos conversando, numa fila de carros lá, quando estão todos esperando aqui na esquerda, e alguém que veio pela direita se atravessa lá na frente e entra. Isso é justo com quem está esperando lá atrás? Mas, de repente, essa pessoa está com mais pressa do que eu que só estou passeando. Então, seria justo ele entrar ali na frente? Então, eu acredito que esse conceito de justiça, dessa justiça cotidiana que é o que nós estamos conversando hoje, vai muito além do conceito de justiça do direito. No conceito de justiça que tanto tem se debatido, principalmente agora nessa época de polarização política, em que às vezes coisas ilegais são consideradas justas por um fim maior, de uma ponta a outra, dessa mínima situação que é um carro entrar na frente do outro, até escutas telefônicas como tivemos aí de presidentes, essa coisa toda, de uma coisa tão simples até algo tão sério que causa um impacto tão forte na nação. Acredito que todos os dias devamos pensar, isso é justo? Ainda que seja por um meio maior ou por uma situação mais simples. Se essa reflexão de o que é justo for feita todos os dias, ainda assim a gente não vai chegar a um conceito fixo, mas a gente consegue evoluir. Essa evolução, ela acaba caminhando um pouco no sentido de eu comigo mesmo e eu com as pessoas que eu me envolvo, eu com a minha própria sociedade. Então, essa evolução do conceito tem um objetivo muito real de ser prático, de que a cada momento, a cada ação que eu executo, eu consegui incluir na minha linha de pensamento o justo ou não. E justamente foi por isso que eu os convidei para vir aqui, porque vocês já têm isso cotidianamente. Então, por isso eu quero ter essa conversa com vocês. E a gente sabe que hoje, um pouco de estudo do que é justiça, percebe-se através de algumas aulas do Clóvis de Barros e também Lúcia Helena Galvão, que existem mais ou menos duas linhas de pensamento sobre o que é justiça. Uma, que a justiça é algo absoluto, que vem muito do pensamento dos gregos também, e de Kant, entre outros, né, mas basicamente esses os maiores. E uma outra, que é a justiça da conveniência. Um acordo que é conveniente para nós, é o que é justo.
ou a justiça é algo absoluto, assim como até os egípcios, antes mesmo de Platão. Eles também existiam uma deusa chamada Maat, e essa deusa é a deusa do equilíbrio. Assim como a deusa de Roma também, né? Ela tem uma balança, por isso a justiça, né? Ela vem para respeitar esse equilíbrio. Então, quando algo é injusto, parece desequilibrado. E como lidar com a injustiça no dia a dia? Por isso a gente se questiona, né? Por isso a gente já conversou muito sobre isso, porque como é que eu lido com a injustiça? Pô, mas realmente, será que foi injusto? E aí a gente acaba refletindo sobre isso, né? Na era desses grandes filósofos, talvez a justiça fosse algo imutável. Mas hoje a justiça é um conceito quase que individual. Assim como a verdade, né? Então, o que é verdade pra mim, eu penso algo, você pensa algo, você pensa algo. Sim. Tá, fica com a tua opinião, então, né? Porque... Até por isso que o tema do programa é o conceito de justiça no cotidiano. No cotidiano. Né? Porque a gente tem que pensar se aquele conceito de justiça de milhares de anos atrás ainda se aplica agora. Se aquela justiça ainda seria justa hoje. Platão, ele costumava dizer que um homem completo, um homem virtuoso, é aquele que é bom, que é justo, que é verdadeiro. Então, esse é o homem que age bem. E de que maneira a gente consegue perceber isso no dia a dia? Eu agi bem? Esse questionamento, eu agi bem, eu fui justo com você? Numa empresa, às vezes a gente percebe que alguém agiu mal, errou um procedimento, por exemplo. Vai lá e briga. Às vezes, nós homens não lavamos a louça em casa. E a mulher vai e briga com a gente. E isso é justo. Fala por ti, eu lavo a louça lá em casa. Eu sei que aqui fala por ti. Eu falo por muita gente que eu conheço. É justo isso? É justo acontecer discussões agressivas? Isso é justo? Mas você falou o conceito de Platão, que o homem tinha que ser justo e verdadeiro. E aí eu penso, muitas vezes, será que é justo ser verdadeiro? Dentro de uma empresa, alguém fez alguma coisa errada. Ok, a gente vai lá e explica que está errado. Mas às vezes alguém está fazendo alguma coisa, ou tenta fazer um favor para nós com a maior da boa vontade, só que a gente não gosta daquilo. É justo eu ser verdadeiro e dizer eu não gostei do que tu fez? Sabendo que isso vai te magoar? Então, nesse momento, o que é justo? Eu ser verdadeiro ou eu deixar a verdade de lado e mentir, dizer que gostei para não ferir o sentimento dessa pessoa? O que seria mais justo nessa situação? Por exemplo, o Davi que tem filha, né? Tem uma filhinha pequena. Né? O que é justo ou não é justo? Daqui a pouco a Valentina chega para ti lá com um desenho, quando tiver com 5, 6 anos de idade, um desenho feio, um rabisco lá. E ela chega empolgada, papai, eu desenhei você. Nem é a coisa mais bonita do mundo, né? Mas, sim, sempre um elogio vai motivando até a melhora do desenho dela. Por que um elogio seria justo para uma criança? Porque talvez ela deu o máximo dela para fazer aquele desenho. Então, dar o máximo de si mesmo seria justo? O reconhecer o esforço máximo de alguém seria justo? Eu acho que sim. O reconhecimento, certamente. Mas às vezes reconhecer o teu esforço e fazer um elogio pelo esforço não vai te deixar tão feliz quanto no caso dele, que tem uma filha, dizer para a filha, filha, que lindo que está esse desenho. É só rabisco. Como eu tenho um sobrinho que a professora pediu para ele desenhar na escola, e ele disse, professor, eu não vou desenhar, mas por que não, Thiago? Eu não sei desenhar, eu só sei fazer rabisco. E aí a professora disse, não, mas desenha. Eu disse, não, vou fazer rabisco, pode ser rabisco? Aí a professora entendeu e disse, tá, pode ser rabisco. Na cabeça dele, ele é ciente que ele fez rabisco. Mas tem crianças que acham que estão fazendo o melhor desenho do mundo. Então é justo eu dizer para uma criança, mas não ficou tão bonito. Platão ele definiu um conceito, ou algo muito próximo do que ele entendia, por uma justiça universal. Seria dar a cada um, segundo sua natureza, seu mérito. E a minha questão ficou, sim, né? Segundo a minha natureza, dar a cada um segundo a sua natureza, ou segundo a natureza de uma criança. Dar a cada um segundo a natureza de um ser humano. E aí fica essa questão, segundo a natureza, qual é a natureza do ser humano? Então, me parece que o ser humano é um ser que tem escolhas. Ele pode escolher, ele pode agir apesar dos seus instintos, seus apetites. Ele pode escolher fazer algo mesmo que tu tenha pulsões indo para outro caminho. O ser humano é possível fazer uma dieta. Não é um animal, não. Nós temos o nosso lado animal. O ser humano vai além disso. Então, dar a cada um segundo a sua natureza e seu mérito é o que eu percebo que tem a ver com isso, tem a ver com a natureza da criança e o mérito dela. Foi isso que eu vi nisso, sabe? E em que outros conceitos ou em que outras ações ou contexto a gente poderia identificar esse conceito? O trânsito é muito fácil, porque todo dia a gente está no trânsito. Então, alguém que, tudo bem, ele até ultrapassou pela esquerda, mas às vezes
encher uma pessoa de buzina, sabe? É justo. É necessário, às vezes é necessário. É injusto buzinar com alguém? Outro dia eu tava dirigindo, tinha uma senhorinha a 40 por hora, mas eu não sabia que ela era uma senhorinha até eu olhar pro lado. Era uma senhorinha. E eu segurei meu ímpeto, eu pensei, não sei, não faz sentido eu sair buzinando, eu não sei o que está acontecendo ali. Mas foi só um senso, eu não estava seguro, é justo ou injusto. Mas depois que eu olhei uma senhora, tudo bem. Agora, se fosse um rapazão, com um boné, com um som alto, nem aí para ninguém, aí talvez eu já começasse a considerar que isso seria justo. Faz sentido isso para vocês? Vamos pensar no conceito de justiça não do justitia do latim, mas do adjustare, que seria ajustar, trazer para junto de si. Então, nesse conceito de justiça do justo, de ajustar, eu penso o que funciona é fazer um ajuste, então. Né? No caso dessa senhorinha, alguém precisa dizer para ela, a senhora sai da esquerda, por favor. Né? No caso desse rapaz que talvez ele não esteja preocupado com o resto, é porque ele também não está preocupado. Então, às vezes um pequeno ajuste nos traz a justiça. Ou seja, se eles fossem para a direita e deixassem a pista da esquerda livre para ti, um pequeno ajuste faria justiça. Uhum. Aí a gente sai do buzinado, brigado, o que for. Né? A gente entra no bom senso, que se a justiça é a lei, como na origem da palavra então, se todos cumprirem a lei, está tudo ajustado. E todos cumprindo a lei, nesse caso, seria quem está andando devagar vai para a direita. Tu que está com um pouco mais de pressa, vai para a esquerda. Né? Então, se tudo estiver ajustado, nós temos justiça. Então, se tudo estiver ajustado segundo a lei, teríamos justiça. Em teoria, se todos seguissem a lei, nós teríamos justiça. Só que ninguém pode cometer nenhum ato fora da lei. Eu vi agora uma lembrança de que David Hume, um filósofo mais do nosso tempo, ele falou algo muito interessante, que a justiça não se faz necessária quando há abundância e generosidade. Olha só. É profundo, mas como a gente está falando de justiça no cotidiano, né, o cotidiano tem generosidade em partes. Existem muitas pessoas generosas, né? E nem sempre são as mais abundantes, ou ainda que as mais abundantes também sejam generosas. Esse é o conceito que eu chamo de conceito muito bonito, utópico. Que conceito de justiça vocês conseguem aplicar hoje, no dia a dia? Conceito de justiça... Para mim, o conceito de justiça, eu sigo o conceito mais do adjustare, do latim, do que o do justitia. Justitia seria o direito legal e as nossas leis são feitas por pessoas que não se preocupam conosco. Então, essa parte da origem da palavra do direito legal, nós seguimos a lei porque precisamos seguir, mas muitas delas nós discordamos. Então, a lei nem sempre para ti é justa? Muitas vezes não. Né? Porque a lei é feita por pessoas... E muitas vezes não tem nem escrúpulos. Cara, isso estava no livro do Platão. E muitas vezes quem faz a lei acaba sendo um grupo social. Então ele torna... Aquele grupo social define a lei, o que é conveniente para ele. Em detrimento de outro grupo social que, quando entrasse, faria outras leis. E justamente aquele que estava acaba não sentindo mais justiça, porque o que o outro estava. Então cada grupo social ou cada grupo, cada organização, faria a sua própria lei. É por isso que eu não vejo justiça na lei. Porque eu vejo mais justiça, para mim, o conceito que eu levo no meu cotidiano de justiça seria o conceito de ajustar. Então, nesse caso de uma lei ou de outra lei, a lei a gente tem que seguir, não tem que discutir. A lei foi feita para seguir. Vai discutir antes ou depois dela ser feita para tentar mudar. Enquanto a lei não for mudada, a gente tem que seguir. Ponto. Mas no que não é regulado por lei... Como o trânsito, por exemplo, né? Se vai andar ali ou não, pela direita ou pela esquerda, ou nessas questões menores da lei, ou até nas maiores, eu tento ajustar. Né? Seguindo a lei, ponto. Mas na nossa justiça cotidiana, são ajustes. Então, se eu discordo de alguma coisa dele, a gente vai conversar e vai se ajustar. Se eu estou andando em algum lugar e tem uma pessoa que eu nem conheço, mas é possível fazer um ajuste, como, por exemplo, hoje vindo aqui para São José... Em alguns momentos tinha uma pessoa ali na BR-101 andando devagar na esquerda. Eu chegava atrás e começava a dar o pisca-alerta para a esquerda.
ela ia para a direita, nós fizemos um ajuste, sem nos conhecer, né? Não teve nenhum contato, não conversamos, mas nessa comunicação de motoristas foi feito um ajuste, então houve justiça. Ele não estava com pressa, foi para a direita, eu estava com mais pressa, mais rápido. Então eu vejo justiça nessas pequenas coisas. Parece que a gente busca na lei um senso de justiça. A gente olha assim, bom, mas a regra seria ele ir para a direita. Então, de certa maneira, está injusto, está errado. Está errado. Então a gente olha, poxa, não era para o cara estar ali. Então a gente acaba, às vezes, confundindo, né, isso. Bom, mas eu preciso passar. Agora, se eu ultrapassar pela direita, eu estou errado. E aí, poxa, então... É justo? E aí, se ele fica na esquerda? E já aconteceu também. E aí, é justo eu passar pela direita? Esse conceito de justiça, é justo eu passar pela direita? Teve um momento que hoje eu fiz isso. Se eu cumpri a lei ou não, né? Não sei. Não, com certeza não cumpriu. Mas não seria correto. Não é o correto, mas... Mas a pessoa não saiu lá, estava andando 80 por hora na BR-101, na esquerda, e ele não saiu, eu precisei passar pela direita, porque já tinha uma fila grande atrás, e vários outros fizeram também. Então, por isso que eu falei, se todos cumprirem a lei à risca, aí nós temos justiça. Se alguém não cumpre a lei, ou a normatização, vamos chamar assim, porque a normatização do trânsito está devagar, vai para a direita. Né? No momento em que um não cumpre uma norma, isso cria um efeito em cadeia. E aí a gente tem muito assunto para debater se o cumprir a lei é justo ou injusto. Porque para que eu cumprisse a lei, eu tinha que ficar ali. Eu tinha que vir lá, da onde estava, não lembro em qual parte da viagem foi isso, até aqui eu precisaria ter ficado atrás daquele carro enquanto ele estivesse andando devagar. Se ele não saísse para a direita, eu não poderia ultrapassá-lo. Então aí que vem essa discussão do correto, junto com a justiça no cotidiano, se o correto e o justo andam juntos. Porque o que eu fiz foi incorreto, mas eu considero justo. De repente, né, um assaltante rouba uma bolsa de uma senhora e a gente percebe o assaltante, e até tem vídeos na internet onde, de repente, pegaram a porta, o cara estava correndo, o cara abriu a porta, o assaltante deu com a cara na porta. E ali depois o vídeo parou. Não sei, porque vinha muita gente atrás do cara, porque tava o pessoal, não sabe o que foi feito. E aí, imagina assim um cenário. Se deparou com o sujeito caído, tinha acabado de roubar uma velhinha, que se machucou, inclusive. O que é o justo nesse momento? Para vocês. Aí o conceito de justiça é... Dar a cada um, para Platão, né? Dar a cada um segundo sua natureza e seu mérito. A natureza, ele continua sendo ser humano, ele tinha escolha, ele poderia não fazer. E o mérito? E o mérito? Mas aí eu já penso, a justiça, nós vamos seguir essa linha grega, que não tem nenhuma palavra para definir justiça, que era a deusa Temis, que era a deusa da justiça, né? Segurando sua balança lá, inicialmente de olhos vendados, depois de olhos abertos e tal, aquela coisa. Né? Vamos seguir essa justiça ou vamos seguir a justiça do latim, que é o que está na lei? Que o que está na lei chama a polícia, ninguém pode botar a mão nele. Se é para seguir a lei, alguém roubou, chama a polícia, ainda que veja o ladrão fugindo, não pode botar a mão nele. Eu posso abrir a porta do meu carro, eu nem vi que vinha ninguém lá, eu só abri a porta do meu carro. Mas depois que esse ladrão caiu ali, ninguém pode botar a mão nele se for seguir a lei. Também no livro da República tem uma passagem que alguns argumentam que justo é aquele que é mais forte do que o fraco. Então, se o mais forte domina o mais fraco, isso é justiça. É o domínio do mais forte sobre o mais fraco. E hoje a gente percebe que, de certa maneira, temos aí organizações sociais que sim, existe a tirania hoje, de certa maneira. Então, e Platão vai contra essa ideia. Ele não entende que o mais forte, até porque o rapaz lá argumenta que um leão acaba matando outros leões porque ele é o mais forte. E assim ele mata todos os leões fracos e só ficam cada vez mais leões fortes. Aí Platão contra-argumenta, diz que nós não somos apenas animais. A gente, além do aspecto animal, nós temos um lado humano. A gente pode pensar no que está fazendo. Então, às vezes, comportamentos violentos podem ser tidos como comportamentos animalescos, mas depende também. Então, como é que vocês enxergam a violência, hoje, violência psicológica, violência verbal, nesse contexto de justiça no dia a dia? Se vocês teriam algum exemplo para dar? Eu acredito que depende de cada situação. Assim como a verdade ela não é absoluta, ela é individual, a justiça pode ser absoluta, mas o conceito de justiça para cada um é individual. Vamos pensar alguma situação aí.
Um amigo que às vezes está fazendo coisas erradas. E ele teve uma educação onde ele não entende a linguagem carinho, ele não entende a linguagem cotidiana. Qual seria o justo com essa pessoa? Está acostumado a ser relacionado com exigência, com voz alta. Vocês acham que daria para aplicar, de que maneira aplicar justiça numa situação dessa? Alguém que está fazendo coisas erradas, a gente sabe que por esse caminho a coisa não vai. Aí depende de qual vai ser essa consequência para ele também. Né? Se ele vai ter uma consequência gravíssima e eu tiver alguma repreensão que não vá causar um trauma tão grave, excelente. Talvez se a consequência dele for um aprendizado, eu preciso deixar ele errar. Então é por isso que eu falo, a justiça é uma coisa muito individual para as pessoas e para as ocasiões. Cada situação. Por exemplo, se eu empurrar o Davi e ele me empurrar de volta, é justo? Devolver na mesma moeda, né? É justo? Isso seria justo? Se ele é um pouco mais forte que eu. Se eu bater nele, talvez vá doer mais. E se eu bater nele e ele bater na mesma intensidade, dói mais em mim do que nele. Isso seria justo? Eu não vou nem beliscar ele aqui, porque senão ele é maior que eu. Então, é por isso que cada situação. Então, teríamos que pensar cada uma das situações. Essa conversa não é pra gente definir verdade sobre as coisas, né? A gente tá aqui discutindo na presença de todos para que a gente possa, enfim, incluir essa reflexão no nosso cotidiano. Então, não que a gente vai sair daqui com a verdade sobre a justiça, mas nós temos, geralmente, um senso interior. E aí, muito a moda grega, eles diziam que o que vale é a vida dentro. O que depende de mim é a minha vida dentro. Então, se eu agir com base em alguma justiça, o que importa é a minha experiência e a minha evolução interior. Mas não é a única linha considerada ao longo da história. Há quem diga que o que vale é o que é bom para a sociedade. Por isso que é importante, por isso que a gente está debatendo isso aqui, porque esse conceito tem que ser debatido a todo momento. Porque como nós evoluímos, o conceito de justiça evolui. Até vocês que estão aí nos assistindo em casa, podem mandar alguma situação, alguma pergunta, para a gente debater aqui com vocês. Se foi justo ou não. Então comenta alguma situação aí que aconteceu na casa de vocês, ou no trabalho, ou na empresa, dizendo: passei por tal situação, né? O que vocês consideram aí que é justo ou que é correto, ou se a minha atitude foi justa ou foi correta? Porque aí, assim a gente evolui. Eu acredito que é como eu estava conversando antes. Esse assunto é assunto para 25 programas e a gente não chega a uma verdade absoluta sobre nada, porque a justiça é algo individual. Então, a justiça são pontos de vista, porque a gente tem uma lei tão precisa e ainda assim, em primeira instância, o juiz tem uma decisão, recorre-se para a segunda instância. Então, vários desembargadores vão julgar em cima de uma lei e muitas vezes a decisão não é unânime. Né? Temos 4 votos a 3 e isso segue para o Supremo. Então, com algo tão definido como é a lei, cada situação é julgada de forma individual. Imaginem situações que não estão na lei. Então, por isso que é importante avaliar cada situação. Por exemplo, numa empresa, existem salários diferentes, para funções diferentes. Mas existem salários diferentes para a mesma função. Existe. Inclusive, e aí o direito trabalhista tem várias dificuldades para julgar essas situações quando um funcionário cobra equidade de salário com outro. Porque eu fazia a mesma função do Júlio, só que o Júlio ganhava mais que eu. Por quê? Se a função era a mesma, mas ele desempenhava um trabalho melhor. Mas a função era a mesma. Então, é justo se a gente desempenha a mesma função ganhar salários diferentes? E aí o outro ponto de vista, mas é justo eu me esforçar mais que tu na mesma função e ganhar a mesma coisa? A gente conversa e de repente volta o mérito. Geralmente a justiça caminha olhando para o mérito, o esforço da pessoa. Então às vezes a gente se depara com um profissional ou uma pessoa que está se esforçando para fazer algo. E a gente vai, às vezes, a pessoa ainda vai lá e erra. E aí? Como é que a gente conduz essa pessoa? De que maneira? Qual é a maneira mais justa de conduzir uma pessoa que erra, mas se esforça? A gente fala muito disso na nossa equipe, né? Então, muitas vezes, quando tem alguém que é muito esforçado, mas é incapaz, eu valorizo tanto essa pessoa esforçada, mas que é incapaz,
E eu prefiro focar nessa pessoa do que a pessoa que é muito capaz, mas não é esforçada. Só que esse conceito também ele é muito relativo, porque às vezes aquela pessoa que é muito capaz, e ela não tem tanto empenho porque ela não precisa ter tanto empenho. Às vezes com o mínimo de empenho, por ser muito mais capaz, ela me dá mais resultado do que a pessoa que se esforça, trabalha o dia inteiro, estuda em casa e não nos dá resultado. Aí que a gente entra numa de Aristóteles, fala que a justiça é a mesma coisa para cada um, digamos, né? Se tem 8 crianças e tu tem um bolo com 8 pedaços, tu vai dar os bolos o mesmo bolo, o mesmo tamanho. Porém existe a justiça geométrica. Ela tem pelo menos 3 lados. Então, de lado 1, lado 2 existe o critério. E que critério eu usarei para dividir o bolo? Critério, aí existirá algum critério. Então o critério que a gente avalia é o resultado que a pessoa dá, ou o critério que a gente avalia seria o nível de esforço. A pessoa trabalhou 12 horas para chegar no resultado pífio, o outro trabalhou 2 horas para chegar num grande resultado. Ou vai dizer que na escola vocês não tinham aqueles CDFs, ou talvez vocês mesmos fossem o próprio CDF, que isso dava 2 horas e tirava 10, e o outro se matava e tirava um 8. Ou talvez se dava só 15 minutos e tirava 10. E aí, né, qual o critério, né, que a gente pode começar a utilizar para definir um pouco do que é justiça? Porque se é um ajuste, como tu falas, como vocês imaginam, qual o critério que vai definir o ajuste correto? Ou, que maneira eu vou ajustar isso? Né? O que eu vou incluir nessa conversa? Eu acredito em definição de regra. Numa empresa, por exemplo, define a regra. Ó, vocês vão ser remunerados por rendimento. Não interessa quanto tempo vocês vão trabalhar. Ou vocês vão ser remunerados por hora, independente de como for o trabalho de vocês. Isso é uma coisa que, se definir a regra, né, se for transparente, todo mundo fica feliz. Na nossa empresa nós temos esse valor, que é transparência. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe quanto todo mundo ganha, todo mundo sabe quanto todo mundo trabalha e todo mundo sabe o que tem que fazer para conseguir o que quer. Então eu já tive funcionários que disseram, eu quero ganhar mais, me dá mais trabalho? E aí a minha resposta foi, trabalhando mais não é tão eficaz, precisa trabalhar melhor. Eu tenho estas funções para desempenhar, consegue fazer? E a pessoa diz, consigo, eu vou fazer. Então, semana passada no Festival de Joinville, eu estava dando uma palestra, estava a minha equipe e pessoal de outras escolas de vários lugares. Então, inclusive, eu exemplifiquei com uma funcionária nossa. Ela disse, ó, eu quero mais. E nós explicamos para ela que ela precisaria evoluir. Ela era uma pessoa que tinha uma capacidade pequena na época e ela evoluiu tanto que hoje ela faz uma série de serviços além da obrigação dela. E ela ganha muito mais que as outras. Eu falei isso na frente de todo mundo. Isso não desmotivou quem ganha 4 vezes menos que ela. Isso motivou para essas pessoas saberem que podem ganhar tanto quanto essa funcionária ganha, porque eles conseguem chegar, desde que eles façam o que ela fez. Então, eu acredito que se a regra for bem estabelecida, a justiça é conseguida de uma forma mais fácil. Vamos pensar na justiça no senso da microsociedade empresa. Se eu sei a regra do jogo, eu fiz o que estava na regra e tive o benefício que estava na regra, eu não me sinto injustiçado. Agora, se eu fiz o que estava na regra e não tive o benefício, eu me sinto injustiçado. Se tu não cumpriu a tua promessa, é uma injustiça. Ou se eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e a empresa não me deu a remuneração ou o benefício que eu esperava, eu me sinto injustiçado. Agora, se eu fiz tudo o que era para fazer e a empresa me deu esse benefício, eu sinto que a justiça foi feita. Então, acredito que nas microsociedades, empresas, nas nossas casas, se a gente tiver uma regra muito bem clara e muito bem definida, é muito mais fácil chegar na nossa justiça cotidiana que a gente está falando aqui. E tu acha que essas regras que a gente define, alguma possibilidade da gente ser injusto na criação de uma regra, ou simplesmente o fato de combinarmos seria uma expressão da justiça? Se essas regras forem criadas em consenso, aí é muito difícil ter uma injustiça. Eu pergunto porque eu quero ser prático mesmo, né? A gente tem que entender, bom, eu preciso no meu dia a dia aplicar a justiça. Não é só pegar um conceito e tal, dar a cada um, não, mas peraí, o nosso combinado, o que é justo entre nós? Se for um consenso, vamos combinar nós 3 alguma coisa. Se for um consenso, né, definimos uma regra nós 3. E isso vai ser seguido, vai ter um ônus e um bônus. Aí chegamos na justiça.
Agora, se a regra for definida por democracia e não por consenso, aí talvez alguém foi injustiçado. Porque nós dois vamos definir uma regra. Vamos fazer por votação? Vamos. Então, eu e o Davi vamos escolher alguma coisa que talvez para ti não é tão interessante. Aí a gente vai se beneficiar e tu vai se sentir injustiçado. Se for por democracia. Agora, quando é por consenso, o que é difícil chegar num consenso, né? Então, quando não se tem o ápice da justiça, que seria o consenso, vamos para a democracia. Né? Que é o melhor que se tem quando não se chega num consenso. Então, vamos para a democracia. Mas na democracia alguém é injustiçado. Platão dizia que a aristocracia seria a melhor forma de governar, porque Aristo seria sábio. Então, quando um sábio governa, o governo seria bem conduzido. A sociedade seria bem conduzida. Ele é um sábio, afinal ele sabe, ele tem saber, ele tem conhecimento. Por exemplo, Jesus Cristo, ou Buda, ou qualquer um desses grandes líderes, talvez até religiosos, ou grandes seres humanos, uma Madre Teresa de Calcutá, pelo seu senso de ser humano, pelo seu senso de justiça. Porém, seria um sábio. Porém, existe uma série de conhecimentos técnicos, né, que se precisa também. Aí que eu ia me referir. Vamos sair destes nomes. Vamos para outros sábios. Será que esses sábios são justos? Pelo que Platão fala, o sábio seria. Ele seria aquele que é bom, belo não entra, né, mas belo de atitudes, bom, justo, verdadeiro. Ele teria esse nível de virtuosidade. Então, existe a virtude como uma maneira de... mas ele citou algum sábio? Do ponto de vista dele. Quem hoje que juntaria... Não sei agora de cabeça. Porque provavelmente não. Porque quem hoje juntaria todas essas características? Certamente hoje não se encontra. Hoje alguém nesse nível todo de sabedoria... E essa pessoa hoje, se tivesse, ela conseguiria fazer algo que é justo para as diferentes camadas sociais que nós temos? Achar uma justiça, que hoje tem tanta essa briga de camada social. Mas então quem nos governa deveria ser justo. Se fosse por consenso seria, mas não chegamos no consenso, nós temos uma democracia. Menos mal que ainda temos uma democracia. Ainda dentro do aspecto empresarial, tendo esse ápice de clareza, a gente consegue ter esse consenso. E aí conseguimos estabelecer algumas regras que seriam boas para todo mundo. E aí, como a gente tem clareza suficiente para onde dois decidiram uma coisa que não é tão legal para uma pessoa, ela tem a clareza de chegar e falar... Pode escolher não participar disso. Sim, ou falar, não, isso não é legal para mim. E aí faz os outros pensarem pelo ponto de vista dela. Isso aí é chegar no consenso. Temos uma pergunta aqui do nosso espectador. Que felicidade. É justo dividir o bolo igualmente para todos os filhos, mesmo que tenham idades e tamanhos diferentes? Tá aí uma pergunta interessante. Interessante. Tem um conceito do professor... Muito obrigado. Tem um conceito do professor Cortella, ele fala que tem a diferença entre dividir e compartilhar. Então, essa pergunta aí do Victor Alves. Segundo o Cortella, dividir é dividir igualmente. Tá, olha só. Seria pegar o bolo, tem 8 filhos e dividir em 8 partes. Compartilhar seria o dividir com sabedoria. Então eu vou avaliar se todos estão com fome, qual a fome de cada um e quanto cada um precisa comer. E aí eu não ia dividir matematicamente. Não era só dividir o tamanho do bolo, nem dividir o bolo em centímetros. Em centímetros seria dividir, que é o conceito do cálculo aritmético da divisão. 4 dividido. No conceito de compartilhar, seria muito mais do que isso, que seria num contexto de avaliar a situação. Então, o filho que tem mais fome vai ganhar um pedaço maior, o filho que tem menos fome... Teríamos o tal do critério do Aristóteles. Exatamente. O critério é mais fome? Então, peraí, vamos conversar. Tá. Quem tem mais fome aqui? Voltamos no que nós falamos da regra do jogo. Eu tenho um bolo para dividir entre
Né? Como o Victor falou, eu tenho um bolo para dividir aqui entre meus 8 filhos. Aham. E dentro dessa idade também, né? E a idade que mais tem fome? Não, aí chega, ó, qual o critério que nós vamos usar para dividir esse bolo aqui? Pode ser tal critério? E aí evolui essa discussão. No momento em que todos chegarem no critério, não, vamos dividir igual independente da fome, e quando sobrar a gente dá para o outro irmão? E se ninguém chegar a um critério, David? Se ninguém chegar a um consenso, se não existe um consenso, mas tu é o pai. Aí entra a democracia do pai? Democracia do pai ou entra a... Não, pode ser a democracia, a maioria vai decidir. É. Ou o autoritarismo, que aí muitas vezes descontenta muita gente. E ninguém chega a um consenso, alguém tem que tomar uma decisão sobre isso. Ou será que... E a pessoa que está liderando, por isso que Platão fala que o sábio, ele saberia qual é o melhor critério, digamos assim. É isso que me vem quando eu ouço essa frase, sabe? Então, assim, quando não se tem consenso, e quando não tem esse nível de sabedoria, que é utópico, pode-se ir para a democracia ou para o autoritarismo. O pai vai dizer, eu sei o que é melhor para vocês, eu vou fazer dessa forma. Hoje alguém vai ficar bravo comigo. Daqui a 5, 10, 20 anos vocês vão me agradecer porque eu estou tomando a melhor decisão para vocês. Não sei se isso seria a melhor decisão, mas aí é aquele conceito de justiça que é muito individual. Temos aqui uma outra mensagem. Sérgio Schlemburg. Conceito Kant. Boa noite, pessoal. O conceito kantiano trata da justiça sob a questão ética, ou melhor, razão prática ou razão pura. Dá para aplicar a razão pura no cotidiano, sabendo que todos pensam em levar algum tipo de vantagem? Aí, o que nós comentamos no início, que esses conceitos de Kant, de Platão, são conceitos utópicos. Então, se a lei fosse cumprida 100%, e 100% é na sua totalidade, então não tem nenhum desvio. Se a lei fosse cumprida 100%, então, sim, é possível. Mas como a lei não é seguida 100%, esses conceitos milenares, talvez hoje não se aplicariam mais. Kant, já que falamos em Kant, estou praticamente apaixonado por a ideia desse filósofo. Tinha um conceito de boa ação. Haja como se seu comportamento pudesse se converter em lei universal. Se a maneira como eu ajo pudesse se transformar em uma lei onde todos os seres humanos no mundo agiriam da mesma maneira, então eu agi bem, de maneira... Agora, se é utópico, se não é, podemos pensar. Por exemplo, falar a verdade. O próprio Kant dava esse exemplo. E há situações onde falar a verdade, às vezes, pode prejudicar. Então, que comportamentos, sobre esse viés, poderíamos ter que todo mundo, no mundo, pudesse fazer igual? Levaria o mundo a um patamar melhor do que hoje. Porque me parece que hoje o mundo não está melhorando no sentido de convivência. As pessoas não estão se tornando mais justas, eu não vejo isso. As pessoas não estão se tornando mais boas. E aí o mundo hoje está carente disso. Mais violência do que... Então eu digo isso, de que comportamento a gente poderia ter? A gente poder tentar trazer algo um pouco mais universal para ele. Acredito que eu tenho um ponto de vista um pouco mais otimista. Eu vejo que o mundo está se tornando um mundo melhor, ao invés de pior. A questão é que agora, com a facilidade do compartilhamento de informação, os atos são mais compartilhados. Então talvez possivelmente hoje tenha menos maldade do que há anos atrás. Só que as pequenas maldades são mais vistas, porque são mais compartilhadas. Mais divulgadas. Eu diria mais compartilhadas mesmo, porque até principalmente antes do advento do WhatsApp, era muito difícil ver um vídeo de alguma maldade, né? Só o que passava na televisão, né? As mídias sociais ainda eram muito mais na linha de que todos podem ver, como um Facebook, como um YouTube. Então, quando o WhatsApp se torna uma mídia viral, mas privada, é muito mais fácil do compartilhamento ou a divulgação das maldades, que antes não era possível ser visto. Então, eu acredito que o mundo esteja evoluindo para melhor,
Só que as pessoas ainda não estão muito habituadas a compartilhar só o que é bom. A começar por várias situações. A gente olha mais notícia ruim do que boa. Se for pegar a mídia tradicional, então é essencialmente notícias ruins. Então, o que eu vejo é isso. Talvez o mundo esteja melhorando e falta esse compartilhamento de coisas boas nos grupos que nós temos, nas reuniões. Como foi hoje, no início da nossa reunião, mais cedo, antes de vir para cá, nós começamos falando das notícias boas. Sim, sempre. Uma série de notícias boas. E isso volta a Kant, quando ele diz que se o nosso comportamento pudesse tornar uma lei universal, seríamos... Então, por exemplo, se todas as pessoas compartilhassem notícias boas, isso cria um clima melhor. Então achamos algo que é justo universalmente. E não mais uma utopia, talvez. Então, não é tanto mais uma utopia, alguma coisa que seja justa para todos no mundo. Mais uma pergunta do Victor. Victor Alves, participante ativo aqui hoje. Se o mundo ou as pessoas fossem mais justas, não seria necessário ter leis, ou ao menos menos leis. Perfeito. O que o Victor falou... Aí entra a ideia, exatamente, aquela ideia da generosidade. Por exemplo, às vezes a gente quer estacionar um carro. E a nossa vaga, só tem uma vaga. E a minha vaga, alguém foi lá e se enfiou na minha vaga, entrou e eu fiquei sem vaga. Aí não houve generosidade e nem abundância, como dizia Hume. E aí havia alguma justiça ali. A justiça, a vaga era minha, estava na minha mão. E alguém foi lá e me roubou. Então me parece, para a gente já ir finalizando o nosso programa, que quando existe um toque de egoísmo, há necessária a justiça. Aí a justiça se faz. É preciso algo maior, algo que venha a regular um pouco esse egoísmo. Talvez a falta de algo. O que eu penso é que a lei vem para ocupar o espaço deixado pela falta do bom senso. Então, se há bom senso, não precisa de lei. Quando a gente... Por exemplo, no caso do bolo, se houvesse bom senso de todos os filhos ali daquela generosidade partilha, entra ali no bom senso? Sim, também, mas sim, faz sentido. Isso está junto, mas o bom senso no sentido de não é o pai que vai repartir. Cada filho vai pegar o quanto precisa, ciente de que todos precisam. Então, se houver bom senso de todos os 8 filhos... Que a abundância não tem de bolo. O que pode ter ali é a tal da generosidade. Então se tem abundância, que o bolo é gigante, come quanto quiser. Se não tem abundância, mas tem a generosidade e o bom senso, porque o generoso é eu dar para alguém que também tem. O conceito de caridoso é eu dar para alguém que não tem. Então, quando eu dou uma doação para uma entidade que precisa, eu estou sendo caridoso, aquilo é caridade. Quando eu pago um jantar com um amigo que tem condições de pagar, eu estou sendo generoso. Então, nesse conceito dos filhos, eu vejo mais o bom senso mesmo. Eu estou com fome, mas eu sei que meu irmão é maior que eu, tem mais fome que eu vou deixar mais bolo para ele. Então, se não há o bom senso, criamos a regra. O pai cria a regra, ou a democracia da família cria a regra. Mas, realmente, quando tem essa ganância, ou esse egoísmo, ou essa vontade, falta o bom senso, aí é preciso lei. Que é exatamente o que o Victor falou. O espaço. Mais uma pergunta. Janete Rodrigues. É justo a escola pública não ter balé com a mesma qualidade da rede de ensino SD Balé? Justo? Eu acredito que sim. É justo porque a escola pública não tem as condições que a SD Balé tem. Isso é justo dentro do conceito da escola, mas é completamente injusto no conceito de sociedade. Então, se nós tivéssemos uma sociedade, independente da disputa de política que teve nos últimos tempos, mas nós temos em vários países, independente de ser capitalista, comunista, socialista, o que for, nós temos, por exemplo, Estados Unidos, que tem uma educação pública de altíssimo nível. Lá, provavelmente, o balé tem um padrão até maior que o nosso na escola pública. Agora, aqui no Brasil, ou tem Cuba, por exemplo, dei os exemplos extremos, claro, de capitalismo e a outra ponta. Cuba também tem escolas excelentes, todas públicas. Nos Estados Unidos, por exemplo, só é pago
a faculdade. Né? O ensino fundamental ele é gratuito. Então, aqui no Brasil, seria injusto a escola pública não ter esta qualidade se o governo financiasse o balé nas escolas públicas. Mas o governo está cada vez mais acabando com a cultura do Brasil, nos últimos tempos mais ainda, né? Sem entrar nessa disputa de grupos políticos, mas então, eu acredito que seja justo, né, pelo contexto social e político que nós temos. Agora, se o governo financiasse isso, porque aí a gente tem que pensar assim, seria justo uma professora trabalhar na SD, uma professora, por exemplo, da SD, né? Não tenho problema nenhum de falar isso, porque nós somos muito transparentes. Seria justo uma professora trabalhar na escola pública sem receber salário? Porque se uma professora nossa for trabalhar na escola pública, ela não tem financiamento do governo, né? E aí seria justo ela trabalhar lá sem ganhar nada? Seria justo ela trabalhar no padrão que nós trabalhamos, com todo o empenho que ela tem, com todo o estudo que ela tem sem ganhar nada, porque ela não ia ter de onde tirar dinheiro. Então a gente entra nesse conceito de justiça individual, né? Ou seja, eu acredito que, então, respondendo objetivamente a pergunta, sim, é justo. Né? Aí o que talvez não seja justo, e aí nós vamos entrar lá na questão de desigualdade social, né? O que talvez não seja justo é a desigualdade social do Brasil. Mas aí a discussão já é outra, já sai um pouco da pergunta. Do ponto. De certa maneira, então, a gente tem um governo que a gente concorda com as... Concorda, a gente aceita muitas vezes o que o governo determina, porque não tem muito fugir. Então, seria justo porque está dentro dessa conveniência, dentro daquilo que foi concordado. Eu voto em tal pessoa e ela vai me dirigir por pelo menos 4 anos. Então, se esse governante decide não contratar uma escola ou não investir em balé, então é justo, porque eu concordei com a própria democracia, eu concordei com o que está acontecendo. Aí é que eu penso que justo não é porque não foi o que eu escolhi, não foi consenso. Não foi consenso, foi só democracia. Então tem gente que... Tem 53% da população brasileira que concorda com isso, tem os outros 47% que não concordam. Pois é. Então talvez esses estão se sentindo injustiçados. Bom, então conversamos sobre Kant, conversamos sobre Platão. Tem uma última pergunta que me vem assim com relação a uma filósofa russa chamada Helena Blavatsky. Ela falava o seguinte, que é injusto qualquer comparação nossa com outra pessoa. Só é justa a comparação consigo mesmo. Faz sentido essa reflexão para você? Eu acredito que é muito interessante, muito interessante essa reflexão, ficar para quem está nos assistindo, porque aí isso me dá mais um argumento para essa resposta que eu acabei de dar para a Janete. É justo comparar uma escola privada com uma escola pública? Né? Então, eu só preciso me comparar comigo mesmo, não posso me comparar contigo. Então, eu não posso comparar os diferentes, eu posso comparar o igual. O único igual que existe sou eu comigo mesmo. Não existe ninguém igual a mim. Então, se não for justo compararmos os diferentes... Nada que é diferente pode ser comparado. Bom, pessoal, então agradecemos muito o nosso programa e gostaria então de dar início ao fim do programa hoje, também perguntando, né, para vocês de que maneira vocês buscam nas relações pessoais ser justo na maneira de conversar com as pessoas. Por exemplo, existe um livro que se chama Comunicação Não Violenta e que conversamos já sobre isso. E muitas vezes é necessário sermos retos com alguém, sermos duros. Eu incluo isso no hall da nossa conversa, porque isso é fundamental, porque tem a ver com a convivência, e a justiça se faz necessária na convivência. E convivendo com outras pessoas. Percebo uma força de violência em mim quando alguém faz algo que eu discordo. Então, quando eu converso com alguém, é justo eu olhar para ela? Ou é justo eu olhar para o que eu tenho para oferecer? Ou as duas coisas? O que parece para vocês? Ser violento com alguém, em tese, nunca seria justo. Por quê? Justo, segundo o conceito utópico, é que todos vão seguir a lei. Então, no momento em que alguém deixou de seguir a lei, já acabou a justiça.
Né? Então, se a pessoa seguiu a lei, eu não posso ser violenta com ela. Né? De forma alguma. Então, esse Porém, mas assim, desculpa te interromper, mas não tem nada na lei que não me diga que eu não posso gritar contigo. É justo eu gritar contigo? É justo eu gritar contigo? Dependendo da situação, sim. Estou dirigindo com o Davi, ele vai bater num carro da frente porque ele está distraído. Eu vou gritar com ele para ele não bater no carro. Te sentiu injustiçado? Não. Feliz da vida porque o carro está com a frente inteira ainda. Se eu não tivesse dado esse grito com ele, mas aí por isso que eu falei, né? Esse seria uma mínima situação, ele não infringiu nenhuma lei, mas ele parou de prestar atenção no trânsito. Eu vou ter que gritar com ele. Se ele não estivesse distraído em qualquer outra situação, ele não precisaria ouvir um grito de eu dizendo, para que nós vamos bater. Agora, para que nós vamos... né? Querido, pode parar. Se eu dissesse, talvez desse jeito não. Se eu dissesse, Davi, com licença, já bateu. Já foi. Então, uma professora de vocês, que já vem um tempo que ela está tentando trabalhar e ela errou em algo que ela não poderia, às vezes alguma apresentação. Como é que vocês lidam com os erros dos outros buscando ser justos? Um funcionário que errou, ele dificilmente vai cometer o mesmo erro. Então basta mostrar para ele esse erro. Se ele repete, se ele está repetindo o mesmo erro, por mais que tu converse, explique... Por qual motivo que ele erra? É que a gente só toma alguma decisão depois de avaliar profundamente quais foram os motivos que levaram essa pessoa a fazer aquela coisa. E tu acha justo fazer isso, então? Investigar por que a pessoa está errando? Não, injusto é eu tomar uma atitude sem considerar, sem contextualizar, né? Sem ter total conhecimento. Então, talvez até por toda a preparação e treinamento que a nossa equipe tem, nós nunca tivemos um problema que não fosse resolvido. A gente nunca precisou afastar alguém por um comportamento inadequado. Algumas professoras nossas foram fazer outras coisas, foram morar fora do país. Sim. Mas a gente não consigo te responder essa pergunta porque nunca tivemos uma situação dessas que não fosse resolvida. É legal a gente pensar isso porque tu fala que terminou bem, né? As relações terminam bem ou se mantêm bem, mesmo com às vezes alguma ou repreensão, algum elemento. Então a harmonia parece um elemento que mostra que houve a justiça. Então existe a justiça e logo depois existe uma certa harmonia na decisão. Uma coisa que eu me orgulho muito, né, na minha gestão desse grupo que nós seguimos, é que as regras são bem claras. Então lá ninguém se sente injustiçado nunca. Porque, como o Davi falou antes, se alguém está descontente com alguma coisa, nós vamos chegar a um consenso com essa pessoa. Isso pode demorar, às vezes dias, mas nós chegamos em um consenso. As decisões no todo nosso grupo empresarial não são de cima para baixo. Às vezes uma pessoa que está há pouco tempo lá dá uma ideia, a gente pergunta sempre por quê. Quando ela argumenta e mostra que nós temos menos argumento, aí a gente acaba mudando todo o processo da empresa. Então, de certa maneira, a gente conseguiu avançar. Percebo que a gente identificou uma série de elementos que a gente poderia levar para casa. Então, quero muito agradecer a vocês pela presença de hoje. Foi um prazer enorme. E gostaria de dar a oportunidade de vocês deixarem alguma mensagem final do que vocês entendem, alguma dica, alguma sugestão, né, para os nossos espectadores, para que eles possam sair depois desse momento levando algo profundo e prático na sua vida. A minha mensagem é a seguinte: a cada atitude sua, pense se essa escolha é uma decisão já tomada ou se essa escolha você está decidindo na hora. E aí eu esclareço. Muitas escolhas nossas são feitas por conceitos passados pela sociedade ou por nossos pais. Não necessariamente conceitos nossos. Então, a cada escolha, pense se essa escolha é uma decisão tomada nesse momento ou se é uma decisão que está lá no seu mais íntimo e talvez não vai ser justa. E aí, se você tomar uma decisão que é uma escolha sua, e se essa escolha for a decisão tomada nesse momento, provavelmente você vai estar se sentindo justo, vai estar muito mais tranquilo consigo mesmo. Obrigado, David. Obrigado. Nossa, depois convite. De uma dessa eu fico até meio suspeito em falar. Mas gostaria de deixar alguma mensagem? Esse conceito de justiça, né? Pra gente sentir uma pessoa justa e até muitas vezes fazendo esses ajustes, a gente tem que refletir diariamente, né? No que é
que é justo pra gente e se estamos tomando alguma atitude justa ou não, né? Para que aí fica de o pessoal pensar, né, em se realmente as atitudes estão sendo justas ou não. Sim. Obrigado. Eu acredito que esse é o maior valor desse momento, de que busquemos sempre olhar para dentro também, perceber em si mesmo e buscar também ajudar os outros a serem mais justos. Então, chegamos ao fim do nosso programa Conversa Fora e gostaria de convidá-los para o próximo programa, dia 16, onde vamos falar de um outro tema importante. E, bom, adiantamos para vocês durante a semana, então o tema fica aí de surpresa para nós. Mas agradeço todo esse tempo que vocês estiveram conosco e tenham um excelente final de semana.